a expectativa da torcida com o futebol é uma expectativa absolutamente justificável, né? O Bahia cresceu muito de 2018 para cá, né? Pelo menos na minha gestão, e já vinha crescendo anteriormente, né? O Bahia tomou uma posição nacional, passou a ser um clube respeitado nacionalmente, está na quinta Série A seguida, né? O que é muito raro na história recente do clube. O Bahia hoje disputa uma competição como a Sul-Americana, como você falou, conseguindo chegar nas quartas de finais, por exemplo, e perder para o campeão, né? Das duas vezes que nós fomos eliminados na Sul-Americana nas quartas de finais, foi para o campeão da competição, primeiro para o Atlético Paranaense, depois para o Defensa e Justiça, e perder injustamente, né? A gente foi prejudicado não só com o Atlético Paranaense, mas com o próprio Defensa e Justiça no jogo aqui na Fonte Nova. É um jogo tumultuadíssimo pelo próprio VAR, onde Gilberto fez um gol, por exemplo, absolutamente legal, em condição legal, e o VAR apontou impedimento. Mas eu não quero ficar aqui defendendo um título que não aconteceu, né? O título acontece ou não acontece, né? Eu não quero ficar aqui defendendo essas questões, mas eu não tenho dúvida que para o que o clube cresceu, nós poderíamos ter um resultado melhor no futebol, e acho que a gente tem débito sim com a torcida nesse aspecto, mas isso tudo é fruto de uma expectativa criada a partir do próprio crescimento do clube, né? Ou seja, o que a torcida espera do Bahia, e às vezes se frustra, é por uma questão positiva, é de que o Bahia já tem tamanho como clube novamente para alcançar voos maiores do que tem alcançado dentro de campo, né? Em relação à parte da gestão, isso é muito curioso, James, assim, e eu tenho falado muito disso, né? Nós fomos o clube de Série A entre 2017 e 2019, que foi o período pré-pandemia, fomos o clube de Série A que mais crescemos o faturamento, né? Quando eu cheguei no Bahia, em dezembro de 2017, o Bahia havia faturado em 2017 90 milhões de reais, 89 milhões de reais. Então, 90 milhões de reais aproximado em 2017, o ano anterior à minha chegada. 2 anos depois, em 2019, nós faturamos 190 milhões de reais. Quer dizer, o Bahia saiu de 90 para 190 milhões em apenas 2 anos da gestão que eu lidero, mas tem muita gente trabalhando comigo nesse projeto, né? O Bahia foi o clube de Série A nesse período que mais cresceu o faturamento no Brasil. Ou seja, nós saímos de 90 para 190, é algo muito agressivo sob o vista de crescimento de faturamento. E nós crescemos em quê? O que fez esse crescimento de faturamento? Plano de sócio, que nós saímos de 14 para 46 milhões, e venda de jogador, que nós saímos de 3 milhões para 33 milhões de reais nesse período. Então, assim, nós multiplicando por 10 a venda de jogador, e nós multiplicamos o número de sócios por mais de 3 vezes, sendo que o faturamento, que era em torno de 10 milhões, 12 milhões, salvo engano, iria para quase 40 milhões naquele ano de pandemia, né, 2020. Então, o que acontece? Quando chega a pandemia, as pessoas falam, outros clubes não sofreram com a pandemia? Claro que sim, mas o Bahia foi um dos clubes que mais sofreu com a pandemia, porque foi o clube que mais tinha crescido no pré-pandemia. E quando a pandemia vem e afeta plano de sócio, bilheteria e venda de jogador, isso afeta diretamente o nosso caixa e resulta num déficit de 52 milhões no ano passado, mesmo com esforço enorme nosso para reduzir despesa, né? Então, nós saímos de 190 milhões para 120 milhões em um único ano, sem conseguir se planejar para isso, porque a pandemia chegou em março. Ah, mas Belintani, então por que os outros clubes não estão sofrendo como o Bahia está sofrendo? Porque os outros clubes não cresceram a receita como a gente tinha crescido antes da pandemia. Então, nós projetamos o nosso orçamento para 190 milhões, não foi para 100 milhões ou para 120. Quando vem a pandemia, a gente é brutalmente afetado, né? Mas a gente tem um trabalho longo, eu diria, James, assim, que a gente já passou a pior fase e agora a gente começa a voltar a respirar, né? Por exemplo, as pessoas falam em salário atrasado, o Bahia não tem salário atrasado hoje, né? O salário que venceu no começo de outubro está pago. O próximo salário que vai vencer no começo de novembro também será pago. Então, o que acontece? A gente tinha, na época que saiu algumas notícias, alguns atrasos de direito de imagem que também já foram regularizados todos esse ano. Então, o jogador que chegou em janeiro desse ano no Bahia, ele está em dia em relação à imagem e salário. Os jogadores que estavam aqui no ano passado, e são apenas 7 jogadores atualmente no elenco, tinham 7 direitos de imagem que foram suspensos ano passado pelo nosso acordo, e nós já pagamos 4 desses 7, só faltam 3. Portanto, os problemas estão todos resolvidos? Não, mas com um esforço enorme nosso, da diretoria, dos funcionários e da torcida, inclusive, que muitos sócios conseguiram se manter em dia durante todo esse período, e muitos estão voltando agora com o jogo. A gente já ultrapassou a pior fase e a gente, aos poucos, vai se reequilibrando, né? O Bahia é muito forte no sentido da sua cultura de gestão, da experiência dos profissionais que estão ali, e o destino quis que eu também estivesse como presidente do Bahia nesse período. Veja, James e André,
Ser presidente de um clube de futebol no Brasil já é uma missão muito difícil, muito difícil. É uma guerra a cada dia. Ser presidente durante 1 ano e meio de pandemia, com estádio vazio, é uma guerra, assim, absolutamente cruel. Mas nós levantamos todo dia de cabeça erguida e vamos à luta, né? O nosso compromisso não é com choro debaixo do edredom, né? O nosso compromisso é levantar a cabeça e partir para o trabalho, resolvendo os problemas que foram impostos a nós. Então, assim, eu diria que a pior fase já passou. O nosso objetivo hoje é recolocar o clube gradativamente num momento de equilíbrio financeiro. Nós temos conseguido. Agora, é uma luta profunda, mas a torcida está junto. Mesmo quando a torcida está chateada, a gente sabe que ela cola junto, está voltando agora a se associar. A gente pagava, James, só para ter um exemplo, nós pagávamos toda a folha de futebol com o plano de sócios. Toda a folha de futebol era paga com o plano de sócios no pré-pandemia, naquele fevereiro de 2020. No último mês de setembro, agora, a gente não conseguia pagar nem 20% da folha do futebol com plano de sócio. Então, é de fato um impacto enorme. Mas, repito, a gente não está aqui para reclamar, não. A gente está aqui para trabalhar e, para a nossa felicidade, a pior fase já passou. Agora as coisas começam a entrar no eixo, não só dentro de campo, mas também fora de campo.